A Europa achou que sua crise de inflação estava finalmente sob controle. Não estava. Em vez disso, a Europa agora enfrenta uma combinação perigosa de preços mais altos de energia, inflação renovada, crédito caro, crescimento industrial fraco e, além de tudo isso, forte concorrência da China. E esses problemas estão alimentando uns aos outros. É essencialmente uma tempestade perfeita. O resultado, é claro, pode ser uma nova crise econômica europeia, que definitivamente está se aproximando. E uma crise que colocaria o Banco Central Europeu numa posição extraordinariamente difícil. É assim que essa reação em cadeia funciona na prática. Tudo começou com um choque energético. Depois veio a inflação, então juros mais altos, crédito caro, crescimento fraco, declínio industrial, importações chinesas, protecionismo europeu e, por fim, tensões comerciais cada vez maiores. Então vamos começar pela energia. A Europa continua excepcionalmente vulnerável aos preços da energia porque sua economia industrial depende fortemente de energia importada. Bem, é claro que sabemos que a Europa abriu mão da energia russa, que tinha um custo competitivo por razões políticas em seu próprio prejuízo. Então é isso. Os choques geopolíticos de 2026 elevaram os preços do petróleo e do gás, enquanto as preocupações com os estoques de gás da Europa aumentam ainda mais a pressão. Os mercados estão cada vez mais preocupados que os custos elevados de energia possam manter a inflação acima da meta do Banco Central Europeu. E já estamos vendo as consequências. Não tivemos que esperar muito. A inflação na zona do euro subiu para 2,9% em julho, ante 2,8% em junho, e ficou significativamente acima da meta de 2% do BCE. A inflação de energia acelerou de forma acentuada, e isso cria, na prática, o pesadelo do Banco Central Europeu. Normalmente, quando uma economia está fraca, como está a economia europeia, um banco central pode cortar os juros para estimular o crédito, o investimento e o consumo. Mas o que acontece quando a economia está fraca e a inflação sobe exatamente ao mesmo tempo? O Banco Central fica, na prática, encurralado. Se o Banco Central Europeu cortar os juros de forma agressiva, corre o risco de colocar mais lenha na inflação. Se mantiver os juros altos ou os elevar, corre o risco de enfraquecer ainda mais uma economia que já está fraca. Por isso, o Banco Central Europeu já manteve suas taxas básicas inalteradas, com a taxa de depósito em 2,25%, enquanto os mercados antecipam cada vez mais uma postura mais dura daqui para frente. E isso significa que tomar empréstimos continua caro e vai continuar caro no futuro próximo. Para as empresas europeias, isso importa enormemente. As empresas precisam de crédito para construir fábricas, comprar equipamentos, formar estoques, contratar trabalhadores e expandir a produção. Os consumidores também precisam de crédito. Precisam de crédito para comprar imóveis e fazer grandes compras. Os governos também precisam refinanciar volumes enormes de dívida. Mas o crédito é caro, e como vocês podem ver, juros mais altos não afetam apenas os mercados financeiros, eles afetam a economia real, afetam você e a mim, e isso está acontecendo enquanto o crescimento europeu continua muito, muito frágil. O próprio BCE reconheceu que os preços mais altos da energia criam uma combinação de crescimento mais fraco e inflação mais alta. Esse é o clássico problema da estagflação, que eu já discuti aqui no meu canal anteriormente em muitos detalhes. Mas em nenhum lugar esse problema é mais evidente do que na Alemanha. A Alemanha é a potência industrial da Europa, mas seu modelo econômico tradicional vem sofrendo pressão devido aos altos custos de energia, a fraca demanda externa, a incerteza geopolítica e a concorrência cada vez mais intensa com a China. E agora a Alemanha enfrenta outro problema. O problema é que a China não está mais simplesmente comprando produtos industriais alemães. A China está competindo cada vez mais com eles. O déficit comercial da Alemanha com a China aumentou durante o primeiro semestre deste ano, embora a China tenha continuado sendo o maior parceiro comercial da Alemanha, e as importações alemãs vindas da China estejam crescendo.
Em junho de 2026, as importações alemãs da China aumentaram 9,1%, o que contribuiu para a redução do superávit comercial alemão. Isso faz parte do que os economistas descrevem cada vez mais como um novo choque chinês. É claro que o que eles não dizem é que a União Europeia está focada principalmente em financiar sua guerra por procuração contra a Rússia, via Ucrânia, em vez de reconstruir e realmente ajudar sua economia a crescer. Mas vamos deixar esse aspecto de lado por enquanto. Vou discutir isso em uma entrevista com um especialista nos próximos dias. Então, é claro que a China tem uma enorme capacidade de produção, mas a demanda interna nem sempre é suficiente para absorver essa produção. Por isso, as empresas chinesas buscam cada vez mais os mercados externos, e a Europa é um dos maiores mercados do mundo. As consequências para a Europa podem ser enormes. Veículos elétricos chineses, máquinas, equipamentos industriais, produtos químicos, aço e outros produtos manufaturados competem cada vez mais com os produtos europeus. E para os consumidores europeus há um benefício evidente nisso. Importações mais baratas podem ajudar a reduzir os preços. Mas, para os fabricantes na Europa, a história é bem diferente. Importações baratas podem apertar as margens de lucro, reduzir investimentos e, no fim das contas, ameaçar a produção doméstica. E essa situação, como tenho certeza de que você já percebeu, cria um enorme dilema político para Bruxelas. A Europa quer produtos mais baratos. Claro, todo mundo quer isso. Mas a Europa também quer fábricas europeias. Quer descarbonizar sua economia, quer manter empregos industriais bem remunerados, quer independência estratégica e também quer competir com a China. Mas será que ela pode ter tudo isso ao mesmo tempo? Esses objetivos podem entrar em conflito. E entram. Por isso a Europa está se movendo cada vez mais em direção ao protecionismo. A União Europeia já impôs restrições comerciais aos veículos elétricos chineses e agora está examinando medidas defensivas adicionais. Como chama essas medidas? Diz que são medidas defensivas em setores que vão do aço a produtos médicos. Mas o protecionismo cria outro problema. A China pode retaliar. E a Europa depende fortemente do comércio. Se Bruxelas elevar barreiras contra produtos chineses, Pequim pode responder contra as exportações europeias. E isso é particularmente perigoso para a Alemanha, cuja economia industrial historicamente dependeu da exportação de bens manufaturados de alto valor para o mundo todo. E agora a Europa está na prática presa entre duas pressões econômicas. De um lado, vem um choque de energia, elevando os custos e a inflação. Do outro, vem um choque da indústria manufatureira chinesa, que também eleva a pressão sobre os preços e a concorrência. Portanto, o Banco Central Europeu tem pouca margem para responder a uma dessas questões. Ele não pode produzir mais gás natural, não pode tornar as fábricas chinesas menos competitivas. E não pode resolver o problema de produtividade da Europa mudando as taxas de juros. É por isso que a situação atual é tão perigosa. Mas o problema da Europa não é simplesmente a inflação. Não é simplesmente o crescimento fraco. Não é simplesmente a China. É a interação entre os três. Preços mais altos de energia elevam a inflação. Uma inflação mais alta limita a capacidade do Banco Central Europeu de cortar os juros, e juros mais altos mantêm o crédito caro. Então, na prática, o crédito caro, é claro, por sua vez, desestimula o investimento. E o investimento fraco torna as indústrias europeias menos competitivas. Na prática, o problema da Europa é a própria Europa. O problema da Europa são as suas próprias políticas. Enquanto isso, os fabricantes chineses continuam ampliando sua participação no mercado global. Os governos europeus respondem então com tarifas e barreiras comerciais, e a China pode retaliar. Assim, fica ainda mais difícil escapar desse ciclo. É por isso que o desafio econômico da Europa está se tornando cada vez mais uma crise de competitividade. A Europa já não é competitiva. Não é competitiva nas circunstâncias atuais. A questão já não é simplesmente saber se a Europa consegue fazer a inflação voltar a 2%.
get inflation back to 2%, the bigger question is whether Europe can remain an industrial. A questão maior é se a Europa consegue continuar sendo uma potência industrial pagando custos de energia relativamente altos, mantendo um modelo social caro, investindo pesadamente em seu complexo militar industrial e priorizando a guerra em vez da paz. Essa é, de fato, a grande questão. E, claro, uma última ironia que eu gostaria de mencionar. A Europa pode se sentir tentada a responder ao desafio industrial da China com as mesmas ferramentas protecionistas que usou no passado e que Washington também vem usando. Mas tarifas por si só não tornam uma economia competitiva. Elas podem proteger um setor, podem ganhar tempo, mas não podem substituir energia barata, inovação tecnológica, produção, crescimento da produtividade e, claro, investimento. Portanto, a Europa enfrenta uma escolha muito difícil. Ela pode proteger suas indústrias da concorrência chinesa por um certo período de tempo, ou pode permitir mais concorrência e correr o risco de acelerar a desindustrialização. E nenhuma das duas opções é indolor, é claro. Então, quanto mais a Europa adia as reformas de base, mudando suas políticas, mais difíceis se tornam as escolhas. O Banco Central Europeu, é claro, pode combater a inflação o dia inteiro. Os governos podem subsidiar a indústria e Bruxelas pode impor tarifas. Mas nenhuma dessas políticas por si só resolve o problema fundamental da Europa. E o problema é que a Europa precisa de energia mais barata, precisa de um crescimento mais rápido da produtividade e precisa de uma indústria mais competitiva, justamente no momento em que as tensões geopolíticas tornam os três objetivos mais difíceis de alcançar. E é por isso que uma nova crise econômica na Europa está se aproximando. E ela vai ser muito maior do que apenas um problema de inflação. Pode se tornar uma crise da própria competitividade europeia e do declínio da Europa como a conhecemos. Então, espero que você tenha gostado desta atualização rápida e que a tenha achado interessante e útil. Deixe nos comentários abaixo o que você espera da atual situação econômica na Europa. Se você está na Europa, eu adoraria ouvir você. O que você está vivenciando? O que você está vendo ao seu redor? O que está ouvindo dos seus políticos? Adoraríamos ouvir você nos comentários abaixo. Compartilhe algumas das suas opiniões e seu feedback. Muito obrigado por assistir. Como sempre, espero ver você aqui no meu canal amanhã.